Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece. Sistema réplica de habilidades. Capítulo 181. Uma luz fraca tremeluziu no teto da sala escura e apertada. Os oficiais da marinha, com a consciência roubada pelos poderes do submundo, permaneceram imóveis e silenciosos, onde estavam há dias. No centro da sala, uma figura estava sentada de pernas cruzadas, profundamente imersa em meditação. Era Gion. Ela permaneceu consciente desde o experimento de Noir com seus poderes. Depois de observá-la por algum tempo, Noir achou Gion surpreendentemente dócil, sem mostrar sinais de resistência. Ele não tinha descoberto o porquê, mas como ela estava presa dentro do submundo, não havia risco de fuga. Ele decidiu deixá-la em paz. No silêncio sufocante, os olhos de Gion se abriram de repente. Seu olhar, afiado e perceptivo, mudou para a porta. A porta rangeu ao abrir, derramando luz brilhante no quarto. Gion estremeceu, momentaneamente cego. Noir e Robin entraram. Gion sorriu levemente, levantando uma mão para proteger os olhos. Então, você finalmente decidiu me agraciar com sua presença? A testa de Robin franziu, um sorriso frio brincando em seus lábios. Falar bobagens é um requisito para se tornar um vice-almirante da marinha? Gion deu de ombros, seu olhar fixo corajosamente em Noir. Seu tom era cortante, quase zombeteiro. Estou falando claramente. Se você ouvir bobagens, criança diabólica, o problema é seu. A expressão de Robin escureceu. Ela detestava esse apelido, reservado apenas para aqueles mais próximos dela. Vendo a raiva crescente de Robin, Noir rapidamente agarrou seu pulso. Não desperdice seu fôlego com ela. Ele andou em direção a Gion, forçando uma máscara de indiferença. Você fique quieto. Gion riu, virando a cabeça para o outro lado. O que dói em você me ver assim? Noir franziu a testa. Os sentimentos de Gion em relação a ele eram complexos, evidentes em suas palavras e ações. Mas esses sentimentos vinham de suas experiências dentro do mundo ilusório, não da realidade. Noir não tinha desejo de se envolver com o inimigo. Gion olhou para ele atentamente e então riu, colocando uma fachada tão fria. Que exaustivo para você. Diga-me, o que você está planejando fazer com os fuzileiros navais? Noir levantou a mão, sombra se estendendo da palma. Vou usá-las para pressionar Sengoku. Gion pareceu confuso. Vocês ainda não chegaram a um acordo? Noir passou por ela em direção aos oficiais da marinha inconscientes. Ele começou a cortar suas sombras uma por uma. Ele pode não honrar seu acordo. Então vou mostrar a Sengoku o que fiz com eles. Noir já havia manipulado os dragões celestiais em segredo, planejando usá-los como alavanca contra o governo mundial quando ele finalmente se rebelasse contra seu status de Shichibukai. Mas as intenções de Sengoku não eram claras. Esse foi um movimento mais aberto, uma mensagem clara para Sengoku recuar. Uma vez que o acordo fosse fechado, Noir devolveria as sombras. Mesmo que o governo tentasse retratar as notícias de seu status de Shichibukai, o mundo não acreditaria neles. Gion reconheceu essa lógica distorcida, parecia estranhamente familiar. Ela riu secamente. Um plano tosco e complicado. Noir zombou. Você tem uma ideia melhor? Estou todo ouvidos. Gion sorriu serenamente. Só mate o almirante da frota. Noir fez uma pausa pensando momentaneamente. Não. Mesmo que eu pudesse matar Sengoku, isso só causaria um caos temporário entre os fuzileiros. A luta pelo poder entre Aokiji e Akainu dificilmente aconteceria novamente. Eles provavelmente se uniriam contra ele, vingando seu antigo líder. E se Garp, enfurecido pela morte de Sengoku, assumisse o cargo de almirante da frota? Noir olhou feio para Gion. Você acha que eu te ouviria? Gion sorriu interiormente. Mas você considerou totalmente isso. Depois de algum tempo, Noir cortou todas as sombras, substituindo-as por outras falsas que ele criou. Quando ele chegou até Gion, ela abriu os braços, deitando-se no chão. Vá em frente. Não se segure. Robin, de pé ao lado de Noir, irritou-se com as palavras provocativas de Gion. Noir, perturbado pela ousadia dela, levantou sua espada e rapidamente cortou a conexão entre Gion e sua sombra. Ele segurava a sombra de Gion, uma silhueta de sua forma em sua mão. Diferentemente das outras, sua sombra estava surpreendentemente parada. No momento em que sua sombra foi cortada, Gion perdeu a consciência. Noir hesitou, então pegou um cobertor do portal e a cobriu gentilmente. Ele se virou e viu Robin olhando para ele com um olhar intenso, quase acusatório. Noir começou a suar frio, forçando um sorriso. O quê? Os olhos de Robin se estreitaram desconfiados. Eu não acreditei quando Perona e os outros disseram que havia algo acontecendo entre você e Gion. Noir engoliu em seco. Não há nada em que acreditar. Ele definitivamente está escondendo algo. Robin pensou. O ato pouco convincente de Noir não enganaria ninguém. Mas a julgar pela situação, nada havia acontecido entre eles. Robin suspirou resignada. Tudo bem, não vou bisbilhotar. Só, tenha cuidado. Noir sorriu aliviado e colocou o braço em volta do ombro de Robin. Não se preocupe, eu não faria nada assim. De olhos encantadores era praticamente o pior pesadelo de qualquer mulher. A habilidade de fazer qualquer um se apaixonar com apenas um olhar. Era perturbador. Ele não contaria a Robin ou a nenhuma de suas outras companheiras de tripulação sobre isso. Com a situação dos reféns resolvida, Noir começou a organizar o local de encontro para a troca. Como precaução, ele escolheu uma ilha longe de Impel Down. Após fazer alguns preparativos, ele enviou as informações para Sengoku, quartel-general da Marinha.
Sengoku recebeu a mensagem de Noir e seu rosto se abriu em um largo sorriso. Ele bateu o punho na mesa e gritou para o mensageiro: informe os oficiais da marinha. Prossiga com o plano. O mensageiro saudou e saiu apressado. Sengoku estava de pé perto da janela, com um brilho ardente nos olhos. Diabo, Noir, a maior ameaça do mundo, finalmente seria derrotado. Naquela ilha, os fuzileiros navais o cercariam e eliminariam, junto com toda a tripulação dos piratas do submundo. Nem um único escaparia. Capítulo 182. Vários dias depois, todos os remanescentes do Noiten foram realocados com segurança da ilha Brûlé. No mar azul, a magnífica Arca Máxima, com seu casco dourado brilhando à luz do sol, transportava firmemente sua tripulação em direção ao seu destino. Noir estava sentado na proa do navio, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos fechados em silenciosa contemplação. Isho se aproximou de Noir com uma nota de preocupação na voz. Partindo tão tarde, os fuzileiros provavelmente fizeram preparativos completos. Noir riu, aproveitando a brisa fresca do mar. Não importa. Mesmo que Sengoku faça de tudo para essa troca, ele não ganhará vantagem sobre mim. Nesse momento, uma grande figura desceu do céu. Viper, retomando sua forma humana após seu reconhecimento aéreo, pousou no convés. Eu confirmei. Os fuzileiros navais já estão na ilha. Enel, com seu aqui de observação estendido ao alcance máximo, franziu a testa. Há muitas vozes e presenças. Uma força significativa. Um sorriso sardônico brincou nos lábios de Noir. Exatamente como eu esperava. Sengoku ainda não desistiu. Isho balançou a cabeça, com um sorriso de cumplicidade no rosto. Infelizmente para ele, ele nos subestima. Sengoku não levou em conta o alcance de observação de classe mundial do Aqui da Enel nem o profundo conhecimento de Noir sobre as táticas do governo. A troca aconteceria em uma ilha remota e deserta, longe da ilha Brûlé, um local perfeito para uma transação clandestina. À medida que a Arca Máxima se aproximava lentamente da costa, Noir e sua tripulação desembarcaram, imediatamente chamando a atenção de várias equipes de observação da marinha escondidas nas proximidades. Eram apenas batedores de baixa patente. A verdadeira questão era: quais oficiais de alta patente os fuzileiros navais tinham despachado? Era improvável que o almirante da frota Sengoku viesse pessoalmente. Kizaru estava fora de serviço, mas Aokiji e Akainu já deveriam ter se recuperado. Noir caminhou rapidamente para o centro da ilha. Como esperado, um grande contingente de fuzileiros navais já havia cercado a área. Seus olhos queimavam de ódio, suas mandíbulas cerraram-se com força, mal suprimindo sua raiva. Eles pareciam prontos para despedaçar Noir. Bem, isso era de se esperar. Ele causou problemas consideráveis para os almirantes e o almirante da frota sequestrou o amado instrutor Z e o mais importante. Aquele demônio lascivo tomou o vice-almirante Momozagi e Ain como reféns. Imperdoável. Vendo seus olhares assassinos, Noir sorriu maliciosamente. Ele se virou de repente e fez uma cara boba, gritando "Bu!". Vários fuzileiros quase pularam para fora de suas peles, instintivamente pegando suas armas. Alguns até tinham suas espadas meio desembainhadas. Enquanto seus rostos se contorciam de fúria, Noir continuou a apertar seus botões, dançando à beira de incitar um conflito total. Assim que os fuzileiros estavam prestes a perder o controle, uma voz cortou a tensão. Fique quieto. Não há necessidade de conflito com Noir. Uma voz experiente comandou. Noir se virou para ver rostos familiares. O vice-almirante Tsuru, Garp, que já havia dado uma surra completa em Noir, e o mais familiar de todos. Ora, se não é o tio Kizaru. Saiu para dar uma volta de novo? O rosto de Noir se iluminou com um largo sorriso quando ele viu Kizaru. Ele correu até lá, ansioso para conversar. Kizaru se apoiou em uma grande árvore com uma expressão levemente descontente no rosto. Kuzan, aquele preguiçoso, ainda está fingindo estar doente para evitar o dever. Então, o velho me arrastou para cá de novo. Noir caiu na gargalhada, dando um tapinha nas costas de Kizaru. E Akainu? Por que ele não está aqui? Kizaru coçou a cabeça e respondeu. Ele se recuperou. Sengoku o enviou em uma missão. Ah? O sorriso de Noir se tornou conhecedor, mas ele não deu mais detalhes. Em vez disso, ele tirou um pirulito amarelo do bolso e ofereceu a Kizaru. Quer um? Kizaru levantou uma sobrancelha, intrigado. Claro, tão doce. O seu não é nada especial. Experimente meus cookies. Eu sempre os tenho de plantão. Os dois notórios preguiçosos se juntaram, compartilhando lanches, enquanto Robin e Tsuru os observavam com expressões exasperadas. Garp, intrigado, tirou um saco de biscoito senbei, esperando se juntar à festa de lanches. No entanto, um olhar penetrante de Tsuru o fez reconsiderar rapidamente. Tsuru limpou a garganta e se dirigiu a Robin, que parecia o mais razoável do grupo. Você trouxe os dragões celestiais e os fuzileiros navais? Robin assentiu, olhando para Noir, que ainda estava feliz comendo seus petiscos. Um arrepio percorreu a espinha de Noir. Ele correu de volta para sua tripulação, então ativou os poderes do submundo, libertando os reféns do mundo espelho. Tsuru examinou o grupo, notando seu estado atordoado e desorientado. Ela franziu a testa. Eles não estão em boas condições. Noir sorriu e estalou os dedos. As consciências dos reféns retornaram aos seus corpos, graças ao controle de Brook sobre as almas. Os dragões celestiais imediatamente começaram a lamentar e implorar por misericórdia. Os fuzileiros, embora pálidos, encararam desafiadoramente os piratas. Z, recuperando os sentidos, rapidamente examinou a área em busca de seus alunos.
Vendo-a e os outros ilesos, ele deu um suspiro de alívio. Então, uma voz familiar gritou: Zé? Ele se virou e viu seus antigos companheiros, Tsuru e Garp, do outro lado, com os rostos marcados pela preocupação. Ao vê-los, Zé se endireitou, sua voz forte. Não se preocupe. Estou bem. Noir se colocou na frente de Zé, bloqueando sua visão. Ele sorriu. Agora não é hora para reuniões, velhote. O rosto de Zé escureceu. Seu canalha. Que truque você está aprontando agora? Noir se agachou, agarrando a cabeça de Zé, sua voz um sussurro ameaçador. Trapaça? Estou sendo perfeitamente direto com você. Sabe, acabei de vender você por um preço alto. A expressão de Zé vacilou, sua voz tremeu. Do que você está falando? Noir continuou, provocando-o deliberadamente. Para resgatar você, um velho derrotado. E aqueles outros fuzileiros, Sengoku desembolsou 7 bilhões de berris por cabeça. O queixo de Zé caiu em descrença. Por causa de seu descuido, ele caiu na armadilha de Noir, custando uma fortuna aos fuzileiros navais. Esse dinheiro poderia ter sido usado para treinar e equipar tantos jovens fuzileiros navais? Vendo Zé à beira do colapso, o rosto de Tsuru endureceu. Calha a boca. Devolvam nosso pessoal imediatamente. A expressão de Noir ficou fria. Ele permaneceu impassível. Se você está com tanta pressa, traga o dinheiro. Garp deu um passo à frente com raiva. Seu punk. Entregue-os primeiro. De repente, como se um interruptor tivesse sido acionado, o temperamento de Noir explodiu. Ele sacou sua espada e a enfiou no estômago de Zé. Tsuru e Garp engasgaram de horror. Zé gritou de dor, caindo de joelhos com sangue espirrando no chão. O rosto manchado de sangue de Noir emergiu das sombras, sua expressão desprovida de emoção. Entenda a situação. Não tente negociar comigo. Pagar. Capítulo 183. Garp cerrou os dentes, fúria em sua voz. Droga. O rosto de Tsuru estava frio, seu olhar afiado como uma lâmina enquanto varria Noir. Mas Noir, desavergonhada como sempre, permaneceu impassível. Cansado do impasse, Noir brandiu a lâmina do diabo ameaçadoramente. Não direi isso de novo. Com o maxilar cerrado, Tsuru sinalizou para os fuzileiros navais atrás dela. Um grande contingente de soldados marchou para a frente, carregando pesados baús de madeira. Eles colocaram os baús no chão com força e então abriram as tampas, revelando um tesouro brilhante de ouro e pilhas de notas. Zephyr, caído ferido e indefeso no chão, sentiu seu coração apertar ao ver aquilo. Os fuzileiros navais, na verdade, cederam aos piratas por minha causa. Eu não mereço mais ser um fuzileiro naval. Noir olhou para o desanimado Zephyr, com um sorriso satisfeito nos lábios. Zephyr pode ser velho, mas suas habilidades de combate e ensino ainda eram ativos valiosos para os fuzileiros navais. Empurrá-lo até o ponto em que ele sentiu que não poderia mais permanecer nos fuzileiros navais era exatamente o que Noir queria. Vendo Noir e sua equipe encarando os baús, Tsuru falou friamente. Podemos ter nosso povo de volta agora? Noir balançou a cabeça e se virou para Enel. Enel, vá dar uma olhada e traga aqui. Enel assentiu ansiosamente, esfregando as mãos antes de se transformar em um raio e disparar em direção aos baús. Garp olhou para o avarento Enel com desdém. Você recruta piratas gananciosos como esses para sua tripulação, demônio? Enel olhou feio para Garp, mas Noir apenas riu. Claro, ganância não é exatamente um crime para um pirata. Ao ver Noir defender seu companheiro de tripulação, Garp bufou. Pássaros da mesma plumagem. Noir ignorou a provocação. Enel retornou, silenciosamente acenando para confirmar o resgate. Noir sorriu. Ele gesticulou para Enel trazer o dinheiro. Os fuzileiros são fiéis à sua palavra. Obrigado. O olho de Tsuru tremeu. Noir antecipou suas próximas palavras, interrompendo-a com um sorriso. Certo, vamos devolver seu povo. Garp soltou um suspiro silencioso de alívio. Um peso enorme foi tirado dos ombros de Tsuru também. Mas esse alívio foi rapidamente substituído por uma determinação fria e firme. Quando os fuzileiros navais tiverem seus reféns de volta, Diabo Noir estará acabado. Luxi escoltou os fuzileiros navais capturados para a frente, enquanto Viper empurrava os dragões celestiais para o campo aberto. Garp e Tsuru imediatamente ordenaram que seus homens os recuperassem. Assim que eles estavam de volta em segurança sob custódia da marinha, vários dos dragões celestiais começaram a gritar e reclamar. Por que demoraram tanto? Seus fuzileiros inúteis. Um ex-almirante capturado por piratas? Estou relatando isso aos Gorcei. Vocês todos serão punidos. De volta ao território seguro, os dragões celestiais mostraram sua verdadeira face, repreendendo os fuzileiros navais e esquecendo quem os havia resgatado. Vergonha e raiva queimavam nos rostos dos fuzileiros resgatados enquanto ouviam os insultos dos dragões celestiais. A flagrante ingratidão dos dragões celestiais provocou indignação entre os fuzileiros navais. Alguns até cerraram os punhos querendo revidar, mas eles eram fuzileiros navais presos à disciplina. Eles não agiriam sem ordens. Zephyr, com os olhos desprovidos de luz, estava sentado no chão como uma marionete com as cordas cortadas. Ai ajudou sua professora a se levantar, seu rosto marcado pela preocupação. Gion olhou para Noir, sua expressão ilegível. Ela já havia testemunhado o potencial aterrorizante de Noir. Às vezes ele podia agir de forma tola e pouco confiável, mas quando provocado, era um adversário implacável e astuto. Gion suspirou. Agora que estava de volta ao lado dos fuzileiros navais, ela não sabia quando o veria novamente. O próximo encontro deles seria no campo de batalha com espadas desembainhadas?
Com os reféns protegidos, Garp e Tsuru ignoraram os furiosos dragões celestiais. Eles trocaram um olhar. Tsuru discretamente segurava um Dendemushi atrás das costas, seu dedo pairando sobre um botão em sua concha. Ela apertou o botão. Escondido sob as ondas que cercavam a ilha, uma frota de navios de guerra recebeu o sinal. Eles surgiram na superfície, agitando o mar em espuma enquanto corriam em direção à costa. Quando o navio líder atingiu o topo de uma onda, o rosto de seu capitão foi revelado, um Akainu rosnador, almirante dos fuzileiros navais. Uma frota enorme cercou a ilha em um instante. Enel e Ishu sentiram a mudança imediatamente. Estamos cercados, relatou Enel. Um sorriso irônico brincou nos lábios de Noir. Ele esperava por isso. A alegação de Kizaru de que Akainu estava em uma missão era claramente uma mentira. Ele provavelmente foi enviado para eliminar Noir. Noir olhou para Kizaru, que assobiava despreocupadamente, com as mãos nos bolsos, fingindo indiferença. Tsuru esticou os braços, um sorriso frio no rosto. Piratas, seu tempo acabou. Nair deu de ombros. Meu tempo nunca acaba. A traição dos fuzileiros navais foi inegavelmente dissimulada. Mas se Noir estivesse na posição de Sengoku, ele teria feito o mesmo, talvez até pior. O mundo pode ver os fuzileiros navais como desprezíveis, mas eles cumpriram sua missão, mantendo seu senso distorcido de justiça. Os meios não importavam, desde que os fins fossem alcançados. Infelizmente para eles, seu oponente era Noir, alguém ainda mais implacável e astuto. Uma onda de calor intenso varreu a ilha, queimando o céu claro. Akainu estava em cima de uma onda de rocha derretida, sua voz um rugido feroz. Diabo Noir, prepare-se para morrer. Mais e mais fuzileiros invadiram a ilha. Akainu liderou o ataque e seus ataques eram os mais brutais, com a intenção de transformar a ilha inteira em um mar de magma. Ishu franziu a testa, dando um passo à frente. Enquanto os fuzileiros observavam atônitos, ele sacou sua espada, uma luz roxa ofuscante irrompendo no céu. Lâmina gravitacional, tigre feroz. Com um grito estrondoso, Ishu balançou sua espada horizontalmente na onda de magma que se aproximava. A luz roxa distorceu o espaço diante dele, torcendo-o e distorcendo-o. A expressão de Akainu mudou. Ele lutou para manter o equilíbrio enquanto a onda massiva de magma que ele havia liberado foi abruptamente empurrada para trás por uma força imensa. Os piratas do submundo permaneceram intocados pelo magma. Em vez disso, foram os fuzileiros navais seguindo Akainu que sofreram o impacto do ataque. O magma desviado choveu sobre eles, queimando carne e osso. Gritos de agonia encheram o ar. A cena era um inferno, um pesadelo de corpos em chamas e esqueletos carbonizados. Mas a expressão de Akainu permaneceu inalterada. Seus olhos estavam fixos em Ishu, uma aura aterrorizante irradiando dele. Ishu, com os olhos abertos, mas revelando apenas o branco, encontrou o olhar de Akainu sem vacilar. Noir observou a carnificina se desenrolar atrás dele com uma expressão impassível. Então Garp fez sua jogada. Capítulo 184. A intervenção repentina de Ishu devastou as forças da marinha lideradas por Akainu. Garp, profundamente preocupado com seus homens, não conseguia suportar a visão do sofrimento deles. Ele avançou em direção a Noir, punhos de ferro cerrados, determinado a acabar com a batalha rapidamente. Uma rajada de vento atingiu o rosto de Noir, mas com seu Haki de observação aprimorado, o Haki de observação, ele reagiu sem esforço, desviando-se no momento em que o punho de Garp atingia o espaço vazio. O Haki de observação desse garoto ficou ainda mais afiado. Garp pensou, franzindo a testa. Ele se preparou para lançar outro ataque, seu punho enorme erguido para trás, quando Tsuru chegou para dar suporte. Diante de dois veteranos experientes, Noir permaneceu calmo, fingindo um suspiro. Por que devemos recorrer à violência? Ele perguntou dramaticamente. Quando os dois almirantes se aproximaram, Noir estalou os dedos casualmente. Oh, o quê? Não. Garp congelou no meio do caminho, enquanto Tsuru rapidamente retraiu seu ataque, ambos se virando em direção à fonte do grito. Um oficial da marinha, adornado com a insígnia de um capitão, agarrou sua cabeça em agonia, seu rosto contorcido em terror. Exposta à luz do sol, sua pele começou a chiar e a soltar fumaça. Uma coluna de fumaça acre subiu enquanto a carne, o sangue e até os ossos do fuzileiro eram incinerados, deixando para trás apenas uma pilha de cinzas. Garp olhou para Noir, sua voz um rugido furioso. O que você fez? Noir simplesmente sorriu, sem dar nenhuma explicação. Ele estalou os dedos novamente. Como se ecoasse o som, outro fuzileiro gritou em agonia, sofrendo o mesmo destino horrível do primeiro. Os olhos de Tsuru se arregalaram em realização enquanto ela olhava para as sombras dos fuzileiros. A fruta sombra, ela exclamou sua voz sombria. Noir marcou os reféns de antemão. O sorriso de Noir se alargou. De fato, uma precaução contra suas táticas previsíveis. Exatamente como planejado. O rosto de Garp é sério. Ele se virou para Tsuru, sua voz baixa. O que fazemos agora? Os olhos de Tsuru piscaram com o pensamento. Só havia uma solução. Eliminar Diabo Noir, a maior ameaça do mundo. Mas Noir possuía não apenas a fruta sombra, mas também a fruta brilho e a habilidade de desaparecer na névoa. Kizaru, junto com Garp e Tsuru, poderiam, na melhor das hipóteses, deter Noir e sua tripulação, impedindo-os de escapar para a névoa. Mas não conseguiram impedi-lo de estalar os dedos.
Vendo os dois pilares da marinha hesitarem, Noir continuou estalando os dedos, cada estalo pontuado pela morte agonizante de outro fuzileiro. Os sons nítidos e fracos cortavam o barulho da batalha, cada um deles um lembrete arrepiante do poder que Noir tinha sobre a vida de seus companheiros. Noir não os pressionou para tomar uma decisão, silenciosamente reivindicando a vida de um fuzileiro naval após o outro. Os dragões celestiais, que antes eram tão arrogantes, agora tremiam, escondendo-se atrás dos fuzileiros navais, temendo serem os próximos. Mas o medo deles era equivocado. Noir estava mirando em oficiais da marinha para enfraquecer suas forças. Os dragões celestiais eram descartáveis. Eles não representavam nenhuma ameaça a ele. Conforme mais fuzileiros pereciam, os olhos de Tsuru se encheram de lágrimas. Após um momento de hesitação agonizante, ela abaixou as mãos. Pare, Noir, ela disse, sua voz pesada de cansaço. Você pode ir embora. Garp, com a mão apoiada no ombro de Tsuru, olhou ferozmente para Noir, fechando e abrindo os punhos. Noir parou de estalar os dedos. Ele olhou para Tsuru. Vamos embora em segurança, e as sombras dos fuzileiros navais retornarão a eles ilesas. Ele sabia quando parar. Ele havia alcançado seu objetivo. Mais provocações apenas encurralariam Garp e Tsuru, forçando-os a um contra-ataque desesperado e potencialmente fatal. Tsuru levantou a mão, o rosto marcado pela tristeza, e se dirigiu aos fuzileiros restantes. Deixem-nos ir. Akainu, travando uma batalha feroz com o igualmente poderoso Ishu, rugiu em protesto. Por quê? Podemos capturar todos eles. Tsuru ofereceu um sorriso amargo. Capturar todos eles? A que custo? Sacrificar Zephyr, inúmeros fuzileiros navais de elite e até mesmo dragões celestiais por uma chance de capturar Noir, uma chance que nem era garantida. Os fuzileiros navais perderam essa batalha desde o início. Noir sorriu. Ele não tinha vindo tão descaradamente sem um plano. Além de manter os fuzileiros navais reféns com suas sombras, ele tinha. Uma ondulação apareceu no ar, e uma porta brilhante e transparente se abriu, revelando uma figura entrando. Blueno, tendo aberto a porta de ar, curvou-se levemente para Noir. Capitão, conforme programado, eu vim. Noir assentiu. Onde está o Machin? Blueno sorriu, dando um sinal de positivo. Transportado. Não se preocupe. Levar a arca máxima para uma ilha abrigada foi um estratagema para baixar a guarda de Tsuru. Não havia necessidade de usá-la para a fuga deles. Noir providenciou a chegada oportuna de Blueno, garantindo uma fuga rápida. A visão do usuário da fruta porta a porta aprofundou a amargura no coração de Tsuru. Os piratas do submundo não eram apenas fortes. Eles eram mestres da fuga. Portas de ar, raios, velocidade da luz, um pteranodonte e uma misteriosa névoa negra? Seus diversos e imprevisíveis métodos de fuga eram um pesadelo para os fuzileiros navais modernos. Sob os olhos atentos dos fuzileiros navais, Enel e os outros começaram a carregar baús de tesouro no navio, uma montanha de Beli desaparecendo no portal. Noir, praticamente babando de ganância, supervisionou o transporte de seus despojos. Quanto ao resgate dos fuzileiros navais cujas sombras ele roubou, bem, ele não estava disposto a pagar-lhes um único Beli. Transportar a vasta fortuna levou um tempo considerável. Uma vez terminado, Noir se virou para os oficiais da marinha com um largo sorriso no rosto. Bem então, adeus. Akainu, com os olhos injetados de sangue pela fúria, rugiu para os piratas que partiam. Parem. Quem o ouviria? Noir girou, cortando com lâmina do diabo. Uma onda massiva de energia negra foi arremessada em direção a Akainu. Akainu reagiu rapidamente, transformando-se em magma para escapar do ataque, mas a força do golpe ainda o fez cambalear para trás. Os piratas do submundo rapidamente passaram pela porta de ar. Noir, de pé dentro do portal, acenou zombeteiramente para Akainu. Não se incomode em nos ver sair. Tchau. Enfurecido, Akainu lançou um cão de magma, mas a porta de ar se fechou com força, perdendo até mesmo um pedacinho da roupa de Noir. Kizaru, que estava observando o caos de uma distância segura, suspirou interiormente enquanto observava o enfurecido Akainu e a onda de choque se dissipando. De todas as pessoas para lutar, você escolheu aquela com a língua mais afiada. A missão foi um fracasso, e uma pesada tristeza caiu sobre os fuzileiros. Eles sentiram uma profunda sensação de frustração e desamparo. Somente Kizaru não sentiu surpresa. Como o almirante que mais entrou em conflito com Noir, ele entendia a astúcia do capitão pirata melhor do que ninguém. Se Noir pudesse ser pego por um plano como esse, Kizaru não teria que trabalhar tantas horas extras. Capítulo 185. Noir e os piratas do submundo, carregados de incontáveis Beli, escaparam com sucesso do cerco dos fuzileiros navais. Assim que Blueno abriu outra porta de ar, Enel e os outros animadamente carregaram grandes baús de madeira, transportando-os para o submundo. Noir observou Enel zunindo por aí, com a língua de fora, e riu. Finalmente me livrei daquelas bombas relógio. Robin sorriu fracamente. Sim, mas isso também significa que perdemos nossa influência sobre os fuzileiros navais e o governo mundial. Noir zombou. Sengoku e os Gorosei têm memória curta. Eles vão conspirar contra mim novamente em breve. Robin assentiu. Depois de perder tantos homens por causa do seu truque de sombra, Sengoku tem que lidar com as consequências primeiro. Nair deu de ombros, um sorriso brincalhão brincando em seus lábios. Verdade. Ele provavelmente vai me ligar de novo em breve. Assim que ele falou, Luxi se aproximou silenciosamente, segurando um caracol transponder. Uma chamada do almirante da frota Sengoku, ele relatou.
Noir e Robin trocaram olhares, um olhar compartilhado de diversão em seus olhos. Isso foi rápido. Robin riu e deu um tapinha no ombro de Noir. Vou checar os refugiados de Noiten. Você cuida dessa, conversa particular. Noir sorriu e pegou o caracol transponder, colocando o receptor no ouvido. Miau, miau, ele disse ironicamente. A voz normalmente calma de Sengoku agora estava misturada com uma fúria mal contida. Por que você atacou os reféns? Nós pagamos o resgate integralmente. Noir respondeu com uma pergunta calma e assustadora. Por que você me atacou? Talvez você devesse explicar por que os fuzileiros navais me atacaram primeiro. Sengoku ficou momentaneamente sem palavras. Noir pressionou sua vantagem, sua voz pingando sarcasmo. Eu estava apenas tomando precauções. Estou surpreso que realmente precisei usá-las. Então, os autoproclamados fuzileiros navais justos recorrem a táticas piratas desonestas? Sengoku cerrou os dentes, lutando para conter sua raiva. Foi um mal-entendido. Fomos sinceros em nosso convite para que você se juntasse aos 7 Shichibukais. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Noir. Oh, você estava agora? Sengoku fechou os olhos, uma onda de cansaço o invadindo. Nós estávamos errados, Sr. Noir. Ele admitiu, sua voz pesada com resignação. Por favor, devolva as sombras dos fuzileiros navais. Noir riu, sua zombaria não disfarçada. Que generoso da sua parte perguntar, almirante da frota. Sengoku suspirou, prestes a explicar, quando Noir o interrompeu novamente. Estou disposto a devolver as sombras deles, mas isso terá um preço. Sengoku quase engasgou, sua voz aumentando. Não vamos te dar mais dinheiro. Do outro lado da linha, Noir sorriu silenciosamente. Essa era a reação que ele estava buscando. Se não for dinheiro. Noir continuou suavemente, então talvez outra coisa. Sabe, como novo Shichibukai, eu preciso de território. O olho de Sengoku tremeu. Ele franziu a testa, sua mente acelerada. Com o poder de Diabo Noir, ele poderia tomar qualquer território que quisesse. Por que pedir isso? Só poderia haver uma explicação. Noir queria um local sob controle da Marinha, ou do governo mundial, ou um com conexões significativas com eles. Sengoku, tomando cuidado para não revelar seus pensamentos, perguntou. Onde você pretende estabelecer seu território? A voz de Noir estava calma e firme. As ruínas de um reino caído, o reino de Noiten. Ouvi dizer que vocês ocuparam a ilha. O coração de Sengoku pulou uma batida. O antigo reino de Noiten, um reino ligado ao misterioso clã D. Depois de todos esses anos, por que alguém mencionaria esse lugar? Como Noir sabia sobre isso? Ele era jovem demais para se lembrar desses eventos. Mas espere, o sobrenome de Noir era Kyros, e ele carregava a inicial D. Essas não eram marcas registradas da realeza Noiten? Será que Diabo Noir, o famoso pirata que faz sucesso na Grand Line, pode ser descendente da família real daquele antigo reino? A mente de Sengoku acelerou juntando as pistas. A queda de Noiten foi devido à sua pesquisa perigosa, algo que o governo mundial temia. Sengoku, um tradicionalista convicto, acreditava que a destruição de Noiten era justificada. A operação foi completa. Enquanto alguns plebeus podem ter sobrevivido, acreditava-se que a nobreza havia sido completamente erradicada. Então, de onde veio esse Kyros de Noir? Sengoku se amaldiçoou por não investigar os antecedentes de Noir mais profundamente. Do outro lado da linha, Noir ficou impaciente. Bem, você vai responder? Você vai me dar a ilha ou não? Se não, os fuzileiros navais ficarão com suas sombras, e eu tomarei Noiten à força. O suor escorria pela testa de Sengoku. Ele não podia tomar essa decisão levianamente. O relacionamento deles com Noir era precário. O título de Shichibukai era uma trégua frágil, mas nenhum dos lados realmente confiava no outro. O governo ainda queria Noir eliminado, mas suas táticas de reféns tornavam a ação direta arriscada. A ilha de Noiten, ocupada por anos, foi completamente despojada de qualquer coisa valiosa, dados de pesquisa, tesouros, artefatos históricos e até mesmo indivíduos qualificados. Logicamente, entregá-lo a Noir não deveria ser um problema. Mas Sengoku, tendo lidado com a negociação astuta de Noir antes, estava hesitante em concordar. Após um momento de deliberação agonizante, Sengoku disse, não posso tomar essa decisão. Preciso consultar meus superiores. Noir resmungou impacientemente e sentou-se para esperar. Embora pudesse tomar Noiten à força, uma aquisição pacífica seria mais legítima e menos problemática. Assim que Noir presumiu que a consulta seria um assunto silencioso, a voz de Sengoku retornou soando mais confiante. Concordamos em ceder a ilha de Noiten a você. Mas em troca, você deve devolver as sombras que roubou dos fuzileiros navais. Noir ficou surpreso com a decisão rápida. Parecia que os fuzileiros navais e o governo mundial estavam confiantes de que já tinham tirado tudo de valor de Noiten. Capítulo 186. Mesmo que o governo mundial tivesse limpado Noiten, Noir estava determinado a retornar. Ele continha as únicas pistas de seu passado, um passado que ele precisava entender. Vendo a rápida concordância de Sengoku, um sorriso triunfante se espalhou pelo rosto de Noir. Fechado. As sombras deles retornarão em breve. Sengoku estreitou os olhos. E as sombras dos dragões celestiais também. Devolva todas elas. Noir, antecipando isso, calmamente respondeu, sua expressão inalterada. O quê? Oh, eu não peguei as sombras deles. Só as dos fuzileiros navais. Ele estava mentindo descaradamente, mas Sengoku não tinha como confirmar.
Sua pergunta era uma mera sondagem, uma expedição de pesca. Enquanto os reféns da marinha foram libertados, os dragões celestiais provavelmente ainda estavam sob o controle de Noir. Até mesmo o governo mundial, sem habilidades de manipulação de sombras, não conseguia dizer se eles tinham sido adulterados. Sengoku tinha certeza de que Noir havia levado as sombras deles também, mas lhe faltava provas. E mesmo com provas, o que ele poderia fazer? Sabendo que não chegaria a lugar nenhum, Sengoku suspirou. Muito bem. Retorne às sombras dos fuzileiros primeiro, então. Noir riu. Certamente. Foi um prazer fazer negócios com você. Ele desligou, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Ele se levantou e estalou os dedos. Figuras sombrias se destacaram de sua mão, voando no ar e desaparecendo. Ele manteve sua palavra sobre as sombras dos fuzileiros. O resto eram alvos fáceis. As únicas ameaças reais eram Zephyr e Tsuru. Zephyr, após sua perda devastadora, pode nem permanecer na marinha. Quanto a Gion, Noir ainda não tinha certeza de como lidar com ela. Ela o conhecia muito bem. Se ela se tornasse uma inimiga, ela poderia tornar a vida dele muito difícil. Mas em seu estado atual, influenciada pela habilidade dele, ela provavelmente não seria um problema. Pelo menos, ele esperava que sim. Com as sombras retornando, Noir se concentrou na jornada para Noiten. Pegando a Eternal Pose para Noiten de Herra, ele e sua tripulação embarcaram na Arca Máxima e definiram o curso. Noir relaxava em uma espreguiçadeira, com óculos escuros caros protegendo os olhos e um grande charuto preso entre os dentes, parecendo um verdadeiro empreendedor de sucesso. Sua equipe descansava em cadeiras semelhantes, aproveitando o sol. Viper olhou para o céu azul claro. Um suspiro escapou de seus lábios. Depois de todo esse tempo no Mar Azul, finalmente temos nosso próprio território. Enel, ostentando óculos de sol rosa chamativos, sorriu. Quando chegarmos à Noiten, eu serei rei. Luxi revirou os olhos. Você? Não me faça rir. Enel crepitava com eletricidade azul prestes a atacar Luxi, quando Viper, pego no fogo cruzado, suspirou e interveio. Isho, observando a comoção, tomou um gole de seu chá verde e sorriu serenamente. A ser jovem de novo. Noir os observou balançando a cabeça divertido. Vossa Alteza, seu suco. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Era Herra, sempre atenta, parada ao lado dele com um copo de suco. Desde que Herra se juntou a eles, Noir era constantemente lembrado de seu status real. Herra era perfeita vassalona, ainda mais meticulosa do que Robin em seus cuidados. Noir aceitou o suco com um sorriso. Obrigado, Herra. Herra curvou a cabeça respeitosamente. É meu dever, Vossa Alteza. Noir tomou um longo gole e perguntou curiosamente. Ouvi dizer que Noiten tinha uma característica única, criação de dragões. Você sabe alguma coisa sobre isso? Os olhos de Herra se iluminaram, sua voz cheia de orgulho. Eles são criaturas únicas e sencientes, parecidas com dragões, conhecidas como vassalos dragões. Vassalos dragões, um nome intrigante. Mas por que não vi nenhum vassalo dragão na sua base? Noir perguntou intrigado. A expressão de Herra escureceu. Ele suspirou. Os vassalos dragões residem em ninhos subaquáticos dentro do território de Noiten. Não conseguimos alcançá-los. Ele puxou um pergaminho gasto e amarelado, apontando para a escrita desbotada. Este é um registro antigo dos vassalos dragões. Noir olhou de soslaio para o texto, decifrando a relação entre essas criaturas e Noiten. Essencialmente era uma parceria próxima. Cada nobre Noiten, ao atingir a idade adulta, seria pareado com um vassalo dragão, formando um vínculo vitalício. O nobre ganhava proteção e companheirismo, enquanto o vassalo dragão ganhava acesso a conhecimento e habilidades do mundo humano. Essa relação mutuamente benéfica foi destruída com a queda de Noiten. Apenas nobres e oficiais altamente condecorados possuíam vassalos dragões. Herra e os outros plebeus não. Noir de repente entendeu. Então, aqueles dragões mecânicos na Ilha Abrulé. Você os construiu com base nos vassalos dragões? Herra sentiu sua voz cheia de decepção. Infelizmente, nunca conseguimos replicar a verdadeira forma dos vassalos dragões. Embora ele nunca tivesse visto um, a reverência de Herra despertou a curiosidade de Noir. Quando chegassem a Noiten, ele capturaria um vassalo dragão, de preferência o mais forte. Enquanto Noir e sua tripulação navegavam em direção a Noiten, um fenômeno estranho ocorreu acima do quartel-general da Marinha. Uma nuvem espessa e negra se formou sobre Marineford, liberando gradualmente sombras que se afastavam em diferentes direções. Em Marineford, vários oficiais sentiram uma repentina sensação de totalidade quando suas verdadeiras sombras retornaram. Sengoku, de pé perto da janela, ouviu o relatório de seu ajudante, um peso sendo tirado de seus ombros. Com seu pessoal-chave restaurado, finalmente havia algumas boas notícias. E a investigação sobre Noiten? Sengoku perguntou com o olhar fixo em seu ajudante. O ajudante consultou a pilha de papéis em sua mão. Eu revisei os registros de batalha da destruição de Noiten. Os fuzileiros eliminaram todos os nobres. A contagem de corpos foi precisa. Sengoku franziu a testa, confuso. Se Noir não era um nobre Noiten, por que fazer tal pedido? Sua idade também não batia com a linha do tempo. Talvez um nobre tivesse escapado e depois tido um filho, mas os registros não mostravam sobreviventes. Algo não batia. Capítulo 187. O reino de Noiten estava localizado na parte central frontal do Novo Mundo, o que significava que Noir e sua tripulação tinham uma longa jornada pela frente. Felizmente a nave deles era a Arca Máxima.
Com Enel trabalhando incansavelmente por várias noites, eles finalmente avistaram uma ilha. A ilha do reino Noiten era chamada de Noiten, uma terra com 4 estações distintas, permitindo que uma variedade de plantações e animais prosperassem. Noiten também era bem grande. Incluindo o arquipélago ao redor, o território de Noiten era comparável em tamanho ao reino desértico Alabasta que Noir havia visitado anteriormente. Rerra se inclinou sobre o corrimão com lágrimas nos olhos enquanto olhava para sua terra natal há muito perdida. À medida que se aproximavam, o reino de Noiten apareceu. Como Noir esperava, a ilha era um deserto desolado, coberto de ruínas e escombros. As paredes em ruínas onipresentes falavam muito sobre a tragédia que se abatera sobre este lugar. Rerra falou com um tremor na voz. O outrora grande reino agora não passa de uma memória. Noir franziu a testa. A ilha era praticamente um deserto. Não é de se espantar que os fuzileiros navais e o governo mundial a tivessem abandonado tão prontamente. A arca máxima atracou na costa. Noir e seus companheiros desembarcaram, com Rerra correndo na frente. Baque! Rerra caiu de joelhos, sem se importar com a sujeira e a fuligem, e tocou o chão com as mãos trêmulas, sua voz grossa de emoção. Noiten, depois de 20 longos anos. Estamos de volta. Finalmente estamos de volta. Ha ha ha. Noir observou a demonstração desenfreada de emoção de Rerra com um sorriso gentil. Testemunhar a destruição de seu amado país em sua juventude e suportar 20 anos escondido fez com que ninguém pudesse realmente entender os sentimentos de Rerra naquele momento. TCH. Piratas serão piratas. Nojento. Um arrepio percorreu a espinha de Noir, seus olhos se estreitaram enquanto ele se virava para a fonte da voz. Um homem alto e musculoso, vestindo um terno branco com os músculos tensos contra o tecido, estava com um grupo de subordinados zombando deles. Agentes do governo, hein? Provavelmente estão aqui para entregar a ilha. A voz irônica do homem era alta, mas Rerra o ignorou, seu rosto ainda radiante de alegria, aparentemente alheio ao insulto. Rerra pode não se importar, mas Noir não foi tão indulgente. Noir caminhou em direção ao homem, mãos nos bolsos, olhar frio. Repita o que você acabou de dizer. O homem piscou e então caiu na gargalhada. Elevando-se sobre Noir, ele estendeu a mão e agarrou sua gola. O quê? Você tem algum problema com isso? Eu sou um agente do governo mundial. Se você me machucar, você pode beijar esta ilha que você implorou tão pateticamente para se despedir. Noiten, algo que ele implorou pateticamente? Não é de se espantar que esse cara seja tão convencido. Ele provavelmente era de patente muito baixa. Os Gorsei provavelmente não informaram sobre as façanhas de Noir, então ele assumiu que Noir era apenas um pirata rastejando para o governo. Noir riu, sua voz pingando ironia. Você nem sabe quem eu sou, e ousa assumir essa tarefa? O homem fez uma pausa. Ele realmente estava isolado em um centro de treinamento do governo e não estava familiarizado com esse pirata promissor. Quando aceitou a missão, ele notou os olhares estranhos de seus colegas. Agora que ele pensou nisso, aqueles olhares pareciam ser uma mistura de pena, infelicidade pelo infortúnio e condolências. O homem balançou a cabeça, descartando o pensamento perturbador, e apertou ainda mais o colarinho de Noir. Pare com essa merda. Quem diabos você pensa que é, hein? Por que eu deveria te conhecer? Noir balançou a cabeça, murmurando para si mesmo. Ignorância é uma bênção, que monte de besteira. Robin, sempre perspicaz, surgiu de trás de Noir, segurando a lâmina amaldiçoada vermelho sangue, a lâmina do diabo, em seus braços. Noir sorriu friamente e pegou a espada. Uma aura de energia infernal irrompeu da lâmina. Num instante, os olhos do homem se arregalaram de dor, sua visão foi inundada por um vermelho intenso enquanto seus braços eram decepados. Aeng! Noir embainhou lâmina do diabo casualmente e tirou as roupas, olhando para o homem se contorcendo em agonia no chão. Ele calmamente instruiu, entretenha nosso convidado. E já que eles são inúteis, remova os dentes e a língua dele. Ao ouvir o comando do capitão, Enel e Viper trocaram um olhar de desgosto antes de se virarem. As mulheres, desnecessário dizer, estavam ainda menos inclinadas. No final, o trabalho sujo coube a Luxi. Luxi suspirou em resignação, colocando um novo par de luvas brancas. Tudo bem, eu cuido disso, ele disse secamente. Noir assentiu e deu um tapinha no ombro de Rerra. Vamos, temos uma ilha para explorar. Rerra rapidamente enxugou as lágrimas e assentiu. Sim, mas... Vendo a preocupação de Rerra enquanto Luxi abria a boca do homem, Noir o tranquilizou. Não se preocupe. Contanto que ele não morra, o governo não fará barulho. Rerra assentiu, seguindo obedientemente Noir. Os gritos do homem ecoaram no ar, mas Noir permaneceu impassível. Algumas pessoas simplesmente tinham um desejo de morte. Nair estava apenas o atendendo. Arrogante, cego e cheio de conversa fiada, Noir conheceu muitos desses indivíduos, e nenhum teve um bom final. Com a orientação de Rerra, eles navegaram pelas ruínas. Noiten era comparável em tamanho a Alabasta. Rerra os levou à antiga capital de Noiten, uma cidade chamada Anel. Segundo Rerra, Anel foi o que sofreu menos danos após a queda de Noiten. Como muitos documentos confidenciais, pesquisas importantes e tesouros estavam localizados na capital. Ela se tornou a base dos fuzileiros navais e do governo em Noiten após a guerra. Reconstruir Noiten a partir da capital foi a escolha mais lógica. Devido ao vasto território de Noiten, a jornada levaria muito tempo. Então, Noir decidiu chamar reforços.
Ele sacudiu o espelho do submundo, e um Blueno perplexo, que estava comandando a tripulação no transporte de suprimentos dentro do portal do submundo, de repente se viu teletransportado para o lado de Noir. Noir sorriu. Precisamos da sua ajuda para nos locomover. Acha que consegue? Esse era o poder da dimensão do submundo. Para um observador externo, Noir estava sozinho. Mas na realidade ele podia convocar um pequeno exército com um movimento de pulso. Entretanto, permanecer no submundo também restringia a liberdade daqueles que estavam lá dentro. E é por isso que Noir estava tão ansioso para estabelecer seu próprio território. Ele não poderia manter as pessoas confinadas naquele mundo escuro e sem sol para sempre. Blueno, após ouvir a explicação de Noir, entendeu e arregaçou as mangas com confiança. Deixe comigo. Eu te levo lá num piscar de olhos. A porta de ar ondulou, e o grupo de Noir atravessou. Momentos depois, outra porta de ar se materializou em uma parte diferente de Noiten. Capítulo 188. A porta de ar se materializou lentamente em uma rua dentro das ruínas da antiga capital, Anel. Noir e sua equipe saíram para a cidade desolada. Anel estava em ruínas, embora, como Rera havia dito, estivesse em melhores condições do que outras partes da ilha. As ruas estavam relativamente limpas, e alguns edifícios permaneceram parcialmente intactos, lembrando a antiga glória de Noiten. Saindo pela porta de ar, Noir examinou os arredores. Nada mal, Anel está relativamente intacto. Rera, com os olhos cheios de uma mistura de tristeza e nostalgia, assentiu. O governo e os fuzileiros navais usaram esta área por anos. Eles não a teriam deixado cair em completo abandono. Ele apontou para frente. Vossa Alteza, o Palácio Real é para lá. Por favor, siga-me. Noir assentiu, e eles caminharam pelas ruas em ruínas até chegarem a um muro imponente, com um único portão enorme servindo como única entrada. Ele achou o estilo familiar atraente, embora fosse uma pena que grande parte dele tivesse sido destruída. Rera os guiou pelo portão, explicando: o interior do palácio está completamente arruinado. Não é mais adequado para um governante. Noir não estava preocupado. Está tudo bem. Qualquer cômodo serve por enquanto. Somos todos aventureiros experientes. Quem se importa com acomodações luxuosas? A atitude casual de Noir, no entanto, provocou uma reação chocada de Rera, que exclamou: de jeito nenhum. Se Vossa Alteza for reconstruir Noiten, você será seu novo rei. Você não pode residir em tal miséria. Noir deu de ombros, um sorriso brincando em seus lábios. Tudo bem, tudo bem. Nós construiremos um novo palácio depois, então. Rera relaxou, aliviado. Ele levou Noir para o interior do palácio. O palácio interno era mais ornamentado que o exterior, mas não tinha a mesma grandiosidade e presença imponente. Rera o levou em um passeio, mas eles não encontraram nada de significado pessoal para Noir. Eles descobriram alguns registros de nobres, mas eles continham apenas detalhes administrativos mundanos de governantes anteriores. Noir examinou os documentos, mas eles não ofereciam pistas ou insights, apenas registros comuns de governança e do estado do reino. Ele não era especialista nesses assuntos, então os entregou a Robin para análise. Após uma busca minuciosa, Noir não encontrou pistas sobre seu próprio passado nas ruínas. Os fuzileiros navais e o governo realmente limparam este lugar. Ele murmurou com um toque de frustração na voz, embora ele tivesse previsto esse resultado. No entanto, vendo a excitação de Rera, Noir deixou de lado sua decepção. Eles tinham garantido um grande território. Esse foi um bom começo. Ele deu um tapinha no ombro de Rera, um sorriso se espalhando por seu rosto. Tudo bem, já vimos o suficiente. Hora de trabalhar. Os olhos de Rera brilharam. Sim, Vossa Alteza. A noite havia caído. Nuvens escuras cobriam o céu, nenhuma estrela visível, como se até eles temessem a escuridão opressiva. No telhado de um palácio em ruínas, Noir segurava o espelho do submundo no alto. Raios de luz fluíam para fora, iluminando a área ao redor como sóis em miniatura. Inúmeros pontos de luz como estrelas na noite escura, revelaram-se pessoas emergindo ao ar livre. Os remanescentes de Noiten e os fugitivos de Mary Geoise foram finalmente libertados. Quando os remanescentes de Noiten viram seus arredores, eles ficaram atordoados. Eles olharam para Noir e Rera em descrença. Logo, um grito surgiu da multidão, um grito que havia sido reprimido por anos. É o anel. Estamos em casa. Não há inimigos. Sua Alteza recuperou este lugar? Todos saúdem o príncipe. Todos saúdem o príncipe. O povo de Noiten chorou, abraçando-se, alguns caindo de joelhos em gratidão a Noir por trazê-los de volta para casa. Os fugitivos de Mary Geoise, tendo se aproximado dos remanescentes de Noiten durante a provação compartilhada, ficaram profundamente comovidos. Eles também levantaram as mãos e aplaudiram, suas vozes se juntando ao coro de celebração. Anel, em silêncio por tantos anos, foi despertado pelas vozes dessas pessoas que foram forçadas a vagar por tanto tempo. Nair estava no telhado com um sorriso confiante no rosto e se dirigiu à multidão abaixo. Meus amigos, Noiten é nossa novamente. Agora vamos reconstruir nossa casa juntos, começando pela capital. Voou! A multidão gritou em aprovação, suas vozes cheias de esperança e determinação renovadas. Noir sorriu e assentiu com satisfação. Embora a população da Nova Noiten fosse pequena, no mundo dos piratas, força era tudo. Com sua reputação como um Shichibukai, ele poderia atrair aqueles que buscavam refúgio. Suas ações em libertar escravos também lhe renderam certa notoriedade.
Um pensamento ocorreu a Noir. Ele poderia atacar mais navios negreiros, aumentando sua imagem como um salvador e atraindo mais seguidores leais, tanto escravos quanto indivíduos virtuosos, para seu reino. Noir acenou com a mão e mais figuras emergiram do portal. Esses caras vão ajudar vocês durante a noite. A multidão aplaudiu reconhecendo as figuras. São os adoráveis zumbis. O sorriso de Noir vacilou. Amável? A exposição prolongada aos zumbis distorceu seu senso estético, assim como o de Robin? As pessoas acolheram os zumbis como velhos amigos. Os zumbis, criações da Kaji no Mi e, portanto, leais a Noir, não demonstraram hostilidade em relação às pessoas. Depois de passar tanto tempo juntos no submundo, as pessoas e os zumbis se acostumaram uns com os outros. Todos aqui são habilidosos. A reconstrução da capital será rápida, disse Rerra com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Noir assentiu, sua mente já a mil com planos. Então, um pensamento repentino o atingiu. Certo, a Ilha do Céu. As pessoas próximas, assustadas com sua explosão, olharam para ele confusas. Enel e Viper perguntaram em uníssono: que Ilha do Céu? Noir não respondeu, concentrando-se na recompensa do sistema que recebeu após encontrar Enel em Scipieia. O sistema lhe havia concedido a habilidade de criar uma ilha celestial personalizada. Ele a havia salvado, e agora era o momento perfeito para usá-la. Uma ilha no céu acima de Noiten poderia servir como uma base escondida para pesquisa, treinamento ou até mesmo. Os olhos de Noir brilharam. Ele poderia construir um palácio no céu. Capítulo 189. Desde que Noir declarou a reconstrução da capital há muito abandonada a Anel, os sons da atividade agitada ecoavam pelas ruínas todos os dias. A reconstrução já havia começado a tomar forma. Em apenas alguns dias, os destroços foram removidos da capital. As ruas e prédios estavam limpos, e as pessoas trabalhavam ativamente com suas ferramentas. Noir imaginou a capital como o coração do reino renascido, um lugar que precisava ser verdadeiramente excepcional. Felizmente, entre as pessoas que Noir havia resgatado, havia construtores habilidosos e designers mestres. Eles rapidamente esboçaram projetos para a reconstrução da capital, que Noir havia aprovado pessoalmente. Muito satisfeito com os projetos, Noir delegou confiantemente a construção à sua equipe de confiança. Enquanto isso, ele havia encontrado um local adequado para liberar uma recompensa há muito esperada. Parado em um grande espaço aberto dentro das ruínas do antigo Palácio Real, Noir pressionou a mão contra o chão. Enel o observou com curiosidade. O que você está fazendo, capitão? Viper balançou a cabeça. Ele nos chamou aqui, dizendo que íamos para uma ilha no céu. Mas olhei por todo lado e não vi nenhuma ilha no céu. Robin sorriu suavemente, seu olhar fixo em Noir. Vocês dois ainda não o conhecem bem o suficiente, não é? Enel e Viper trocaram um olhar, então riram. Verdade. Eu provavelmente nem ficaria surpreso se ele conjurasse uma ilha no céu do nada. Enquanto sussurravam entre si, Noir concentrou sua mente navegando pela interface do sistema para selecionar a Ilha do Céu. Confirmar geração de ilha celeste personalizada? Aviso. A geração é irreversível. Noir fechou os olhos, sua voz firme. Confirmar geração. Diretamente acima deste local. A voz mecânica do sistema respondeu, ajustando altitude, área e compatibilidade ambiental. Geração bem-sucedida. Os olhos de Noir se abriram de repente e ele olhou para cima ansiosamente. Mas o céu permaneceu azul, claro e sem nuvens. Então, para onde foi a Ilha Celeste? Enquanto Noir se intrigava com o paradeiro da ilha, Enel gritou de repente, seu rosto contorcido em choque. O que é isso? Como isso é possível? Na mente de Enel, através de seu aqui de observação, um objeto enorme se materializou no espaço acima dele sem nenhum aviso. Seus olhos quase saltaram da cabeça. Ele apontou para o céu, gritando, algo apareceu. Bem alto. Com suas palavras, a tripulação dos piratas do submundo ficou tensa, formando um círculo defensivo. Isso focou seus sentidos, mas os detalhes no céu permaneceram nebulosos. Noir olhou para cima, perplexo. A ilha tinha sido gerada, mas por que ele, seu dono, não conseguia senti-la? Nesse momento, a voz do sistema soou. Anfitrião, sua ilha celestial personalizada é controlável remotamente. O centro de controle foi transferido para seu armazenamento espacial. Controlável remotamente? Noir ficou surpreso. Ele rapidamente focou sua mente e, com certeza, encontrou uma pequena esfera do tamanho de um punho dentro do inventário do sistema. A esfera parecia ser feita de nuvens solidificadas, frias ao toque. Enquanto a segurava, ele sentiu uma tênue conexão com algo distante. Noir agarrou a esfera, forçando a ilha celeste conectada a se mover. Algo está se aproximando. Ishu murmurou, franzindo levemente a testa enquanto inclinava a cabeça, ouvindo atentamente o céu. Enel agitou os braços freneticamente. A ilha do céu está caindo. Enquanto ele falava, o céu brilhante escureceu. As pessoas que trabalhavam em Anel pararam o que estavam fazendo e olharam para cima. Rerra, agora vestida com roupas de trabalho, gaguejou em tom sério. Este é o fim do mundo? Acima de Anel, uma ilha feita de nuvens brancas e macias apareceu. Seu tamanho era comparável ao da própria capital. A boca de Noir se contraiu. Ele olhou para a esfera em sua mão. Essa coisa realmente funciona. Uma ilha no céu controlada remotamente era a base perfeita para os piratas do submundo. Enel e Viper olharam, estupefatos, para a Ilha do Céu agora à vista. Ele realmente acabou de conjurar uma Ilha do Céu. Noir virou-se para Rerra lá fora. Acalmem-se todos.
Vou subir para dar uma olhada. Hera assentiu rapidamente. Noir pegou Robin em seus braços e se transformou em um raio dourado, disparando em direção às nuvens. Enel e os outros rapidamente o seguiram, pousando na Ilha Celeste. Assim que os pés de Noir tocaram o chão branco, ele sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Ele sorriu. Nada mal. Isso parece, certo. Viper rolou animadamente na superfície da nuvem. Essa sensação. Faz muito tempo. Embora o convés do Arca Máxima também estivesse coberto por uma camada de nuvens insulares, pisar em uma verdadeira Ilha Celeste tinha um significado especial para Viper, um nativo de Scipieia. Enel, no entanto, olhou ao redor com uma pitada de decepção. Está tão vazio. Não tem nada aqui. Kunis, também de Scipieia, franziu a testa. Verdade. Sem casas ou ruas, parece sem vida. Noir sorriu. Essa é uma solução fácil. Nós construiremos um palácio aqui em pouco tempo. Robin balançou a cabeça, sorrindo. Deixando isso de lado, estou mais curiosa sobre como você criou uma ilha no céu em primeiro lugar. Noir coçou a cabeça, segurando a esfera branca. Eu encontrei isso há um tempo. Aparentemente, ele pode controlar esta ilha. Confiando em Noir implicitamente, Robin aceitou sua explicação sem questionar. Que estranho. Enel, ouvindo a conversa, perguntou ansiosamente. Isso é incrível. Podemos usar isso também? Noir balançou a cabeça, inseguro. Enel rapidamente arrancou a esfera dele. Assim que Enel segurou a esfera, a Ilha do Céu tremeu violentamente. Noir observou surpreso. Então, outros poderiam usá-lo além dele? O que aconteceu com a ilha exclusiva no céu, hein? Antes que Noir pudesse refletir sobre sua irritação, o rosto de Enel ficou pálido e ele tossiu um bocado de sangue, seu corpo balançando precariamente. Viper correu para pegá-lo. O que houve? Enel agarrou a cabeça, limpando o sangue da boca. Estou bem. Esta esfera drena sua energia. Ela quase me sugou até secar. Nair ficou atordoado. Isso drenou energia? Ele não sentiu nada quando usou. É claro que os presentes do sistema teriam um protocolo de reconhecimento do proprietário. Noir rapidamente pegou a esfera de volta. Parecia que ele era o único que podia controlá-la com segurança. Isso foi bom para ele. Se até mesmo Enel sofreu tal reação, pessoas comuns estariam em perigo ainda maior se tentassem mover a Ilha do Céu. Capítulo 190. Depois que Enel testou a habilidade da esfera branca, Fugitora levou Hera para a Ilha do Céu. Hera, vendo uma ilha no céu pela primeira vez, maravilhou-se. Então esta é uma ilha no céu. É linda. Noir, mãos na cintura, examinou a extensão vazia. É lindo. E será ainda mais quando construirmos um palácio. Hera, absorvendo o cenário onírico, assentiu pensativamente. De fato, um palácio no céu seria um símbolo adequado para Vossa Alteza. Noir riu, jogando a esfera branca para Hera. Faça disto um cetro. Ele controla esta ilha. Hera pegou a esfera, seus olhos arregalados de surpresa. Ele a embalou cuidadosamente. Eu entendo. Este cetro se tornará um símbolo do governante do reino de Noiten. Noir assentiu, então franziu a testa. Mas como lidamos com o transporte entre a Ilha do Céu e o chão? Luke se interrompeu. A habilidade de Blueno pode ajudar. Noir acenou com a mão desdenhosamente. Você está tentando fazer Blueno trabalhar até a morte? Luke se balançou a cabeça e Hera explicou. Não, é um dos projetos de pesquisa de Curi. Noir ficou surpreso. Curi? Ele se lembrou de designar Curi para focar na pesquisa da Akuma no Mi e do traje do Homem de Ferro depois que chegaram à Noiten. Ela tinha progredido tão rápido. Vendo o olhar questionador de Noir, Hera explicou rapidamente. Curi estava pesquisando portais espaciais há algum tempo, mas ela não tinha feito muito progresso até encontrar o Sr. Blueno. Ao estudar a Doa no Mi, Curi criou um dispositivo rudimentar capaz de teletransporte de curto alcance. Todos ficaram chocados, mas Noir ficou muito feliz. Ele não havia julgado Curi mal. Em tão pouco tempo, ela havia feito um grande avanço. Foi uma sorte que os fuzileiros navais e o governo mundial não tivessem focado sua atenção em Blueno. Se Vegapunk tivesse posto as mãos nele, portais espaciais já poderiam ser uma realidade. Que descoberta de sorte. Noir relaxou. Isso resolve então. Nós construiremos o palácio aqui. Também podemos realocar parte do pessoal e das instalações principais de Noiten e do submundo para cá como Curi e seu laboratório. Hera, cheio de entusiasmo, bateu no peito. Eu supervisionarei a construção do palácio mais magnífico. Embora Noiten estivesse em ruínas, Noir havia acumulado uma fortuna considerável, o suficiente para financiar o desenvolvimento do reino por um bom tempo. Ele estava mais do que disposto a gastar o dinheiro necessário para construir um grande palácio real. Além disso, se eles ficassem sem dinheiro, ele sempre poderia adquirir mais. Ele era um pirata, afinal, e agora possuía o direito legal de saquear como um Shichibukai. Novamente, enquanto o governante fosse poderoso, os fundos nunca seriam um problema. Robin olhou para a ilha vazia no céu, seus olhos cheios de expectativa. Mal posso esperar para ver Noiten quando estiver pronto. Noir assentiu, olhando atentamente nos olhos de Robin. Dessa vez, estou aqui. As tragédias de Noiten e Chara não se repetirão. Robin olhou para ele por um momento, então gentilmente colocou um dedo em seus lábios, um sorriso suave enfeitando suas feições. Bobo, claro que não. Enel coçou a cabeça, perdendo completamente a atmosfera. Então, como vamos chamar esse palácio? Robin, com seu interesse despertado, ofereceu. Tem uma ideia. Todos se voltaram para ela. Robin anunciou orgulhosamente. Que tal o palácio do Cume Celestial? Os olhos de Viper brilharam.
Nada mal. Combina perfeitamente com o cenário da Ilha do Céu. Enel assentiu em concordância. De fato, é um nome surpreendentemente normal vindo de você, irmã mais velha Robin. Diante disso, Robin lançou-lhe um olhar fulminante, e Enel imediatamente fechou a boca. Enquanto todos pareciam aprovar, Noir sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O nome o lembrou de um certo filme de invasão de túmulos. Se eles realmente usassem esse nome, e ele vivesse no palácio, não seria como viver em uma tumba gigante. Deixe que Robin invente um nome que soe bem, mas que tenha um tom ameaçador. Noir forçou um sorriso e interrompeu a discussão. O nome é muito complicado. Vamos chamá-lo de Palácio das Nuvens. Como seu líder havia falado, os outros, embora hesitantes, não se opuseram. Robin, no entanto, fez beicinho, claramente infeliz por sua sugestão ter sido rejeitada novamente. Todos os outros olharam discretamente para Noir, que, ignorando os olhares, caminhou desajeitadamente até Robin. Ele se agachou ao lado dela, suando profusamente enquanto tentava se explicar. Embora, na verdade, ele nem tivesse certeza do que tinha feito de errado. O resto da tripulação os observava, com sorrisos idênticos e conhecedores em seus rostos. Luxie produziu habilmente uma mesa, cadeiras e uma grande melancia. Viper, embalando a melancia, sentou-se e suspirou. Aquele nosso capitão é tão estúpido. Por que ele não confessa logo? Hera hesitou e então se aventurou. Talvez ele seja tímido. Com isso, todos se viraram para encarar Hera como se ele fosse um alienígena. Eles disseram em coro: o capitão. Tímido? Hera ficou em silêncio. Embora não conhecesse Noir há muito tempo, ele podia dizer: a pele de Sua Alteza era bem grossa. Enel, com a boca cheia de melancia, cuspiu uma semente e murmurou: isso não é denso. Isso é simplesmente estúpido. Luxie sutilmente se afastou de Enel. Tenha cuidado. O capitão pode ouvir você. Enel zombou, então abaixou a cabeça para continuar devorando a melancia. Sua postura era uma estranha mistura de arrogância e covardia. Enquanto sua galeria de amendoim continuava com seus comentários, e uma certa beldade ainda parecia chateada, Noir, sendo um homem de ação, estava focado em assuntos mais importantes. O novo Noiten ainda estava em sua infância. Sua força interna era fraca, e precisava de indivíduos capazes para estabelecer sua autoridade. As habilidades políticas de Noir eram atrozes, mas ele podia pelo menos imitar as práticas de seus antecessores. Embora o tempo fosse essencial, ele decidiu começar recrutando indivíduos talentosos dentro do reino para aliviar o fardo dele e de Hera. Ele planejou nomear ministros para supervisionar os vários departamentos do governo de Noiten e então, ele poderia confortavelmente ficar em segundo plano. Afinal, enquanto Noir mantivesse sua força avassaladora, rebelião e traição seriam altamente improváveis no mundo de One Piece. Capítulo 191. Antes, Noir não tinha percebido a quantidade de pessoas que estava carregando. Agora, depois de libertar quase 20.000 pessoas, a realidade de sua responsabilidade se fez presente. Embora fosse um número pequeno comparado às grandes potências do mundo, era uma população significativa para um reino recém-estabelecido. Quanto à agora vazia dimensão do submundo, Noir planejou reutilizá-la como uma grande prisão. Ele também libertou Ogbak e Perona, remanescentes da tripulação de Moria que ele havia derrotado anteriormente. Noir acreditava que o conhecimento médico avançado de Ogbak e sua pesquisa sobre anatomia humana poderiam ser úteis. E como sua lealdade a Moria era mais fraca que a de Perona, Noir corajosamente o libertou, coagindo Ain, persuadindo-o a ajudar na pesquisa. Quanto a Perona, ela permaneceu ferozmente leal a Moria. Ela ficou com Noir por um tempo agora e só se afeiçoou a algumas das mulheres dos piratas do submundo. Dada a gentileza anterior dos piratas do submundo com ela e a personalidade naturalmente excêntrica de Perona, isso não foi surpreendente. Contanto que ela não causasse problemas e cooperasse com a pesquisa de Curi, Noir estava contente em deixá-la em paz. Começar um novo reino era uma tarefa assustadora e inicialmente tudo era caótico. Mas depois de um período de trabalho intenso, a situação melhorou drasticamente. Ruas largas e limpas começaram a tomar forma, estendendo-se em todas as direções em uma grade organizada. Prédios únicos, diferentes de tudo que já foi visto em qualquer outro lugar neste mundo, erguiam-se do chão. Noir inicialmente surpreendeu seus arquitetos com suas ideias malucas de construção. Eles não tinham ideia do que ele queria dizer com edifícios de terra, torres fortificadas, casas com pátio ou mesmo solos mouros. Somente após muitas discussões e esclarecimentos detalhados os arquitetos conseguiram produzir um projeto satisfatório. Bem acima, Viper, transformado em um dragão alado gigante, circulava no ar. Noir sentou-se de pernas cruzadas em suas costas, observando a cidade com satisfação. Embora não fosse uma réplica perfeita de sua visão, a cidade desenvolveu seu próprio estilo único, evitando qualquer sensação de incongruência. Foi esse sentimento que fez com que Noir se sentisse cada vez mais conectado à crescente capital de Anel. Além da construção, Noir e sua equipe decidiram dividir ainda mais a capital em zonas distintas: residencial, comercial, entretenimento e assim por diante. Pode parecer prematuro, mas com a população atualmente pequena do reino, não havia necessidade de desenvolver toda a ilha de Noir ainda. Eles poderiam se concentrar em criar uma alta qualidade de vida na capital. Além disso, Hera, Curi e seu grupo acumularam padrões de vida avançados ao longo dos anos, incluindo técnicas eficientes de agricultura e produção de alimentos. Observando o novo e vibrante império tomando forma abaixo, Viper, pairando no ar, comentou:
Este país é realmente muito bom. Noir concentrou seus sentidos, sentindo a brisa suave em seu rosto, uma pitada de nostalgia em seus olhos. É tudo graças ao trabalho duro de todos. Criar um refúgio pacífico para essas pessoas deslocadas neste mundo cruel foi uma sensação boa. Viper inclinou sua cabeça dracônica, olhando de volta para Noir. Mas o reino ainda carece de talento administrativo. O Sr. Herra não tem ninguém para ajudá-lo. Noir assentiu em concordância. Ele vinha trabalhando de perto com Herra esses dias, lidando com problemas que surgiam e encontrando soluções. Ambos estavam constantemente ocupados, tanto que até Inel e Luxi foram convocados para ajudar. Administrar um reino era muito mais complexo. Herra não era uma administradora experiente e Noir era ainda menos. Noir suspirou. Felizmente, Califa e Robin são incrivelmente capazes. Eles podem processar montanhas de informações simultaneamente. Viper assentiu silenciosamente, então hesitou com um olhar preocupado no rosto. Mas, nós escapamos. Irmã mais velha e Califa não ficarão bravos. Noir engoliu em seco, sua voz incerta. Provavelmente não. Os olhos de Viper se arregalaram. Provavelmente? Ele seguiu a sugestão do capitão de sair furtivamente para essa inspeção secreta do reino. Vossa Alteza, Viper-sama, temos um problema. As orelhas de Viper se contraíram. Alguém está nos chamando. Noir se inclinou apontando para baixo. Ele está nos chamando. Um homem no chão acenava freneticamente, gritando algo. Ele parecia ferido, com sangue escorrendo de seus ferimentos. Eles desceram rapidamente. Noir pulou das costas de Viper e perguntou: o que está acontecendo? O homem agarrou o braço de Noir, ofegante. Alguém invadiu as águas da ilha. Eles atacaram nossos batedores. A expressão de Noir endureceu. Uma invasão em um momento como esse? Depois de garantir a posse da ilha Noiten do governo mundial, Noir enviou mensageiros para informar os reinos próximos sobre o restabelecimento de Noiten. Viper ajudou o homem a se levantar, franzindo a testa. Quem são eles? Piratas? O homem balançou a cabeça. Eu não acho. Os navios deles não têm Jolly Rogers. Noir ficou intrigado. Não piratas. E os fuzileiros navais e o governo mundial foram tratados. Nenhum dos lados deveria ser ousado o suficiente para provocá-lo agora. Mas especulações não resolveriam nada. Noir se virou para Viper, com um brilho feroz nos olhos. Leve-o para ser tratado. Então, diga à tripulação para se preparar para a batalha. Eu vou dar uma olhada. Viper assentiu. Uma luz dourada envolveu Noir, e ele disparou para o céu, desaparecendo em um instante. No litoral da ilha, 3 navios de aparência cara estavam ancorados. Um grupo de homens de preto estava na praia. Bang! Um som enorme ecoou quando um dos batedores foi arremessado no ar por um homem enorme e gigante, que empunhava uma enorme clava em forma de pilar. Com um único golpe, ele fez vários outros voarem, e o chão tremeu com o impacto. O gigante zombou, agarrando um jovem pela cabeça. Aquele novo Shichibukai Noir mandou vocês fracotes para morrer? O crânio do jovem rangeu sob a pressão, o sangue escorria pelo seu rosto, mas seus olhos permaneceram desafiadores. Uma escória como você não é digna de dizer o nome do nosso salvador. Ele rosnou. O gigante apenas zombou. Um pirralho que nem sequer tem o primeiro cabelo ousa responder. Ele levantou seu porrete, um sorriso cruel no rosto. Você pode morrer primeiro e então. Vou mandar Noir para se juntar a vocês.